Olá, pessoal, nós estamos de volta agora para a parte 2 da nossa aula de História aqui pelo canal Educação. Na aula de hoje a gente está vendo sobre Revolução Inglesa, esse processo, revoluções na verdade, porque foram 4 etapas que ocorreram ali durante o século XVII na Inglaterra. Foi um movimento político, militar e principalmente religioso, em que o objetivo era tirar o absolutismo da Inglaterra, né, gerar um regime parlamentarista em que a burguesia ela poderia ter uma participação maior. Nós vimos que consegue, acaba com o absolutismo, inclusive foi fundamental para a Revolução Industrial durante o século XVIII, já que teve um crescimento da burguesia dentro da Inglaterra, que era preocupada ali, né, com o seu enriquecimento. Ok? Então, a gente analisou todas as fases, as causas, as motivações e também consequências. E agora, na parte 2 da nossa aula, nós iremos responder apenas exercícios sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. Olha, eu já vou começar aqui a nossa primeira questão. Vou deixar em um tempinho na tela, vou deixar 3 minutos, porque eu quero saber se vocês estão aqui. E aí, eu quero que vocês aqui participem, o pessoal também do YouTube que eu estou vendo aqui, que nós temos uma galera conectada. Então, vou deixar aí na tela 3 minutos, porque eu quero saber se vocês estão entendendo, tá bom? Então, coloca a alternativa aí que você julga correta no nosso bate-papo. Ok, pessoal, voltei. E aí, o pessoal de Palmeira, São Pedro do Piauí, qual a alternativa, gente, que vocês estão julgando
correta, hein? Coloca aí para mim no bate-papo. Olha, eu vou responder aqui com vocês. O Bill of Rights, né, que é uma declaração de direitos, resultou de um processo histórico que apresentou importantes desdobramentos políticos na Inglaterra do século XVII e que se caracterizou pelo quê? Essa ideia de declaração de direitos aqui na Inglaterra, gente, era justamente porque, se é um sistema absolutista, o povo não participa das decisões políticas. Então, o povo começou a perceber que eles não tinham direito nenhum dentro daquele território. Então, vamos ver o que foi que se caracterizou essa declaração de direitos. Letra A. Pelo conflito político-militar que opôs a burguesia manufatureira à nobreza de cercamentos. E aí, lembrando, né, é um conflito político, militar e religioso, que esqueceu de colocar aqui, né? Então, a gente também consegue tirar essa questão. E outro ponto, quando diz assim, que a burguesia, que opôs a burguesia manufatureira à nobreza de cercamentos. E não, né, gente? Na verdade, a gente tem uma aproximação entre burguesia e nobreza. E o que foi a lei dos cercamentos que a gente viu? Muitas pessoas, gente, aqui quando começa esse conflito, muitos servos, muitos camponeses, trabalhadores rurais, eles são expulsos das terras do senhor feudal, porque agora essa terra ela vai para a mão da burguesia, do parlamento, né? Então, cancela a letra A. Vamos ver aqui, letra B. Pela consolidação de uma república social, tira também a alternativa. Por quê? Não tinha uma república. A gente viu que a república ela durou pouquíssimo tempo na Inglaterra. E até hoje a Inglaterra não é república. Então, falso. Letra C. Pelo confronto entre o absolutismo da dinastia Stuart e as ideias do parlamento, concluído com a execução do Henrique VIII. Falso. Henrique VIII era lá do século XVI. Foi a execução do Jaime, né? Não, do Charles. Letra D. Pela aproximação econômica entre burguesia comercial manufatureira e a nobreza dos cercamentos configurada na Revolução Gloriosa. Verdadeiro. Por quê? Tá te dizendo aqui, ó. A Declaração de Direitos resultou um processo que foi lá no século XVII na Inglaterra. Aí tu ia lembrar o quê? Se é na Inglaterra, se é no século XVII, é Revolução Gloriosa. Aí tu já ia circular bem aqui, ó. Revolução Gloriosa. Aí tu ia lembrar que na Revolução Gloriosa a burguesia ela cresce, né? É por isso mesmo que na Revolução Industrial do século XVIII, a burguesia que era os donos das fábricas. E a nobreza dona da terra, começa a expulsar a galera da terra, que são as leis dos cercamentos, né? E a gente estudou isso justamente na Revolução Industrial. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira era uma ideia de declaração de direitos. Então, eu tiro o rei, que é absolutista, porque ele não possibilita direito para ninguém. Então, primeira questão, alternativa verdadeira, letra D. Ok, Palmeiro? Ok, São Pedro? Vamos agora para a nossa segunda questão. Vou deixar mais 3 minutos na tela para que vocês possam responder comigo.
Oi, pessoal, estou aqui de volta. Então, vamos aqui responder agora a nossa segunda questão, pessoal de São Pedro. Olha, o período entre 1640 e 1660 viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo podia se desenvolver livremente. Bom, aqui é o Christopher Hill, A Revolução Inglesa de 1640. O autor do texto está se referindo ao quê, gente? Essa questão aqui eu vou colocar até aqui, prova, porque essa questão é a mais fácil. A primeira, tu até podia ficar um pouco na dúvida, que a primeira ela tinha um nível ali maior. Mas, gente, a segunda questão, e aí, Palmeira, e aí, São Pedro do Piauí? Coloca aí no nosso bate-papo. Olha, o que foi que a gente acabou de estudar? A Revolução Inglesa, que ocorreu em 1640 ali até 1660, que acabou com determinado tipo de governo e foi fundamental para o fortalecimento do capitalismo na Inglaterra. Por isso mesmo também que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial do século XVIII, que foi a revolução que firmou o capitalismo no país. Então, gente, qual é o contexto aqui que ele está se referindo? Em São Pedro do Piauí, em Palmeira, apareçam, coloca aí no nosso bate-papo. Letra A. O autor do texto está se referindo à força da Marinha Inglesa? Tu acha que é isso? Ou letra B, ao controle pela coroa inglesa das áreas que eram coloniais, né? Ou seja, a Inglaterra ela também explorava outras regiões ao redor do mundo. Ou letra C, ao fim do absolutismo, da monarquia absolutista com a crescente supremacia política do parlamento. Qual alternativa tu acha que está verdadeira aí? Palmeiras, São Pedro do Piauí. Olha o que foi que a gente aprendeu, gente. Que a Revolução Inglesa basicamente foi aquela revolução que ela acaba com o absolutismo na Inglaterra. Pronto, de tudo que eu expliquei hoje, eu quero que tu lembre disso, que a Revolução Inglesa foi a revolução que ocorreu na Inglaterra no século XVII, que acaba com o sistema absolutista no país. Então, qual dessas alternativas aqui ela está verdadeira? Palmeira, cadê o pessoal aí de Palmeira? Cadê o pessoal de São Pedro do Piauí? Apareçam no nosso chat. Cadê os professores presenciais? Se no, ó, Palmeira disse letra C. Perfeito, Palmeira. Letra C. O fim da monarquia absolutista. Lembra disso. Revolução Inglesa foi responsável pelo fim da monarquia absolutista. Nós aprendemos que o sistema absolutista era aquele sistema em que todas as decisões políticas, econômicas, culturais, sociais ficavam concentradas na mão do representante máximo da monarquia, que era um rei ou era uma rainha. E é claro que dessa forma o povo, de uma forma geral, não participava das decisões políticas e nem a burguesia, que eram os comerciantes, tinham participação econômica. Né, conseguiam lucrar, porque a burguesia ela não conseguia criar suas próprias leis de mercado. Então, quando o absolutismo acaba, a burguesia ela se firma tanto, ela enriquece tanto com as atividades econômicas, que a gente tem o surgimento das fábricas, a máquina a vapor, lá na Inglaterra do século XVIII, né? 100 anos depois, está vendo? Porque a Revolução Industrial é em 1750. Vou colocar aqui também, cadê? Capitalismo. O capitalismo que se firma lá em 1750 com a Revolução Industrial. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra C. Ok? Ó, e a própria questão está te dizendo, diz o que, olha, uma destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo podia se desenvolver livremente. Então, muito bem, a alternativa C é a alternativa verdadeira. Terceira questão, mesmo esquema. Vou deixar 3 minutos e vocês vão me dizer aí qual alternativa tu acha que está correta.
Ok, pessoal, estamos de volta. Vamos aqui responder a nossa questão 3. Nas outras monarquias da Europa, procura-se ganhar a benevolência do rei. Na Inglaterra, o rei procura ganhar a benevolência da Câmara, no caso, né, dos comuns. Olha que interessante isso aqui, né? Qual é o jogo aqui? É de dizer que a Europa, gente, durante o século XVI, XVII e XVIII, ela é absolutista, né? Então, são 300 anos de absolutismo. Aí lembra, né? Geralmente a gente acha que durante a Idade Média existe o absolutismo como regime político. E não é verdade. Durante a Idade Média ali na Europa, do século V até o século XV, era um período em que existia o rei. Ele era muito mais um nobre comum, né? Ele tinha o poder, ele tinha a terra, tinha os servos que trabalhavam para ele, mas o rei, de fato, ele não era o maior representante, porque o poder político era dividido nas mãos dos senhores feudais, né? Então, agora esse sistema ele muda porque em outras monarquias da Europa a nobreza estava ali, né? Sabe aquela expressão quando você baba alguém, né? A gente não diz, eita, esse aí é babão de fulano. Era aqui. Então a nobreza, ela meio que ela fazia de tudo ali, né, para elogiar, para administrar, para ir realmente idolatrava esse rei. Na Inglaterra era diferente. O rei ele estava numa tensão, porque ele estava vendo que estava se articulando para poder tirá-lo do poder. Então era ele que tentava articular, ele que tentava então babar, né, ali a galera que estava dentro do parlamento, né? Então essa diferença entre a monarquia inglesa e as do continente, né, dos outros países da Inglaterra, deve-se ao quê? Vocês já sabem, Revolução Inglesa, tanto a puritana quanto a gloriosa, né? Então, olha que a alternativa, a letra A, ao rei Jorge III, que, acometido por um longo período de loucura, tornou-se dependente do parlamento para governar. Eu nem falei em Jorge III. Aí tu, não, a professora Kelly nem me falou disso, então cancela. Letra B, ao fato de a Casa de Hanover, por sua origem alemã, gozar de pouca legitimidade, também a gente não viu isso. Gente, a alternativa que mais te explica aqui é o quê? As revoluções políticas de 1640, que era a puritana, e a 1688, que é a gloriosa. A puritana começa com uma briga entre o rei e o parlamento, e a gloriosa é quando a gente consegue firmar de uma vez por toda o fim do absolutismo, né? Que conseguiu retirar do rei o poder de ser maior do que o parlamento. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra E. Quarta questão. O período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o ato de navegação que consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa, ficou conhecido como, letra A, monarquia absolutista, monarquia constitucional, restauração Stuart, república puritana ou a gloriosa. Lembra lá o que foi que aconteceu durante esse período aqui? Vocês estão lembrados, né? Que foi o quê? Revolução Puritana. Revolução Puritana, em que ele dirigiu a Inglaterra, né, ele consolidou a marinha inglesa e ficou conhecida como a puritana porque também, né, não era uma monarquia absolutista, não era constitucional e não foi a gloriosa, porque a gloriosa foi só no final quando acabou de fato com o absolutismo. Então aqui, com certeza, quarta questão, alternativa verdadeira, letra D. Agora vamos responder a nossa quinta questão e eu vou ler aqui o texto junto com vocês. Diz assim: o rei é vencido e preso. O parlamento tenta negociar com ele, dispondo-se a sacrificar o exército.
A intransigência de Carlos, né, que é o Charles, a radicalização do exército, a inépcia do parlamento, somam-se para impedir essa saída moderada. O rei foge do cativeiro, afinal, e uma nova guerra civil termina com a sua prisão pela segunda vez. O resultado será uma solução, por assim dizer, moderadamente radical. É até engraçado. É contraditório, porque se é moderado, não é radical, né? Olha, em 1649, os presbiterianos são excluídos do parlamento. A Câmara dos Lordes é extinta. O rei decapitado, olha isso aqui. O rei decapitado por traição ao seu povo, após um julgamento solene, sem precedentes, proclamada a República. Mas essas bandeiras radicais são tomadas por generais independentes. Cromwell atesta que as esvaziam de seu conteúdo social. Isso aqui é lá no livro Mundo de Ponta Cabeça, Ideias Radicais durante a Revolução Inglesa de 1640. Eu sempre dou essa dica para você poder dar uma analisada na nota de rodapé. Porque essa nota de rodapé, gente, ela te dá muita informação. E a própria nota de rodapé já está te dizendo que foi a Revolução Inglesa ali durante o século XVII. Então, o texto faz menção a um dos acontecimentos mais importantes da Europa no século XVII, a Revolução Puritana. A partir daquele acontecimento, a Inglaterra viveu uma breve experiência republicana sob a liderança do Oliver Cromwell. Dentre suas realizações mais importantes, destaca-se a decretação do primeiro ato de navegação. A determinação do ato de navegação consistia em... Vou deixar aí 3 minutos para que vocês possam responder.
Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos aqui responder a nossa quinta questão, que é falando justamente sobre os atos de navegação. No que um ato de navegação ele consistia? E aí, eu tô vendo aqui que o pessoal de Palmeira, São Pedro do Piauí, qual a alternativa que vocês estão julgando correta? Olha, letra A, não permitir que nenhuma matéria-prima de origem asiática entrasse na Inglaterra, falso, né? Até porque durante esse período a Inglaterra ela comprava muitos produtos asiáticos. Era cerâmica, era porcelana, não, cerâmica não. Era porcelana, era seda, eram artigos como alguns temperos. Então, com certeza, letra A, falsa. Letra B, não permitir que nenhuma embarcação estrangeira atracasse no litoral inglês. Era isso, né, gente? Lembra que a Inglaterra ela decidiu que, a partir desse momento, todos os produtos que eram produzidos dentro da Inglaterra não era mais permitido que um navio de um outro país chegasse nos portos da Inglaterra e nos portos da Inglaterra e pegasse aquele produto. Então, tu imagina, a Inglaterra ela vendia vinho. Então, tecido era muito forte já. Então, ela não permitia que a Holanda entrasse dentro do seu território, comprasse o vinho e levasse para a Holanda. O que, que ela fazia? Ela mesmo iria entregar os produtos. E é claro que ela cobrava para fazer esse transporte. E aí ela acabava lucrando bastante. E aí vocês podem se perguntar, tá, professora, mas por que, que esses outros países aceitavam? Porque era um acordo imposto, gente. Muitos desses países necessitavam desses produtos que eram produzidos na Inglaterra. Então a galera meio que não tinha muita opção, né? Acabava tendo que se render, tá certo? E os tecidos é um exemplo disso. Então aqui com certeza a alternativa verdadeira, letra B. Vamos agora, eu coloquei aqui apenas duas questões que são subjetivas. Olha, explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa no século XVII. 3 minutos na tela e na volta eu respondo.
Oi, pessoal, estamos de volta. Vamos aqui responder, aproveitar os nossos tempos, nossos minutinhos finais para responder a nossa sexta questão. Olha, explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa no século XVII. Bom, gente, então, primeiro a gente precisa analisar aquele período que é enquadrado dentro da Idade Média, né? Que é do século XV até o século XVI. E a gente observa que a burguesia, ela foi muito beneficiada pelas ações políticas que ocorreram ali durante a dinastia Tudor, que era na Inglaterra durante a Idade Média. E essa associação estabeleceu um claro desenvolvimento do comércio e também do mercantilismo na Inglaterra. Né? Lembra que o mercantilismo era aquela política econômica em que valorizavam a balança comercial favorável, né? A ideia de que para um país ele enriquecer é muito mais importante que ele venda produtos do que ele compre produtos que venham de outros territórios. Também essa situação quando a gente fala no claro desenvolvimento do comércio, gente, a Inglaterra ela foi também pioneira. A Inglaterra ela também explorou outros territórios, né, fora do continente europeu. Isso fez com que ela fosse acumulando capital dentro do seu território. E essa situação ela acabou mudando drasticamente quando a dinastia Stuart assumiu o poder, já que eles visavam a autoridade do rei. Então, por isso mesmo que cria esse conflito, porque durante o século XV e XVI a gente tem o quê? Uma burguesia, lembrando, aqui, século XVI já é o quê? Idade moderna. Né, o momento que a Europa ela começa a explorar o continente americano. Então, durante esse período aqui, 15 e 16, em que a burguesia ela era até muito beneficiada, quando muda a dinastia para o Stuart, que é absolutista, ela perde muito prestígio. Então, é claro que essa burguesia ela vai ter uma queda nos seus rendimentos, né? E aí a gente tem a dinastia Stuart assumindo o poder, com o objetivo de fortalecer a autoridade real e também de ampliar a cobrança de impostos sobre as atividades comerciais, né? E dessa forma a burguesia acaba entrando em choque com o governo, desenvolvendo as tensões que culminaram na Revolução Inglesa. Então, olha aí, a burguesia entrou em choque com o governo, o que acabou gerando a Revolução Inglesa. E é por isso mesmo que a gente tem o próprio nome Revolução Inglesa é entendida como uma revolução burguesa. Quem são os burgueses que nós já aprendemos? São os comerciantes, são as pessoas que viviam dentro das cidades muradas, que eram chamadas de burgos. Então, essas pessoas elas desenvolviam pequenas atividades econômicas visando a sua sobrevivência. É por isso que a Revolução Inglesa ela é entendida como uma revolução burguesa, uma revolução em que também é organizada pelos burgueses que são comerciantes e que visavam o seu crescimento econômico, ok? Então, olha aí, entenderam, né? Vamos agora para outra questão subjetiva. Diz assim: a Revolução Gloriosa selou um compromisso entre a burguesia e a nobreza proprietária de terras, fortaleceu o parlamento. Já está te dizendo tudo, ó. Criou um compromisso entre burguesia e nobreza, que era proprietária de terra, fortaleceu o parlamento, criou condições favoráveis ao desenvolvimento econômico inglês e à instauração do capitalismo industrial na Inglaterra. Com base em tal afirmação, explique de que forma a Revolução Inglesa contribuiu para fazer da Inglaterra uma das maiores potências econômicas do período. Olha aqui a pergunta. Com base em tal afirmação, né? Revolução Inglesa selou um compromisso entre burguesia e nobreza, fortaleceu o parlamento, criou condições favoráveis ao desenvolvimento econômico inglês e ainda instaurou o capitalismo industrial na Inglaterra. Com base nessas afirmações, eu explico de que forma a Revolução Inglesa contribuiu para fazer da Inglaterra uma das maiores potências econômicas do período.
Bom, gente, foi fazendo o quê? Justamente limitando, né, a autoridade real. Então, eu coloquei a limitação da autoridade real imposta pela Revolução fez com que o parlamento, dominando por representantes da burguesia, tivesse poder. Olha aí, então agora o parlamento, né, dominado, representado pela burguesia, teve poder para decidir as questões mais importantes do país. E dessa forma foram incorporadas medidas que progressivamente desenvolveram as atividades mercantis e ofereceram o acúmulo de capitais, né? Agora, a Inglaterra ela não era dominada mais por um rei absolutista, mas por um parlamento que tinha a maioria era burguês, então queriam crescer economicamente. Para crescer economicamente, teriam que participar das decisões econômicas. Então, esse acúmulo de capitais, gente, fez com que a Inglaterra assumisse uma posição pioneira no desenvolvimento das tecnologias e práticas que marcaram a Revolução Industrial. É justamente a Revolução Inglesa que firma o capitalismo na Inglaterra com a Revolução Industrial, porque lembra, a Igreja Católica dizia o quê? Não pode trabalhar para acumular riqueza. Por isso que a gente entra dentro dessa guerra. Porque quem era burguês queria acumular riqueza. Então tem que tirar a Igreja Católica do poder. Por isso que também é um movimento religioso entre protestantes e católicos. E aí depois que o absolutismo acaba, que a Igreja Católica ela sai do poder, a gente tem um crescimento muito forte da economia explorando outros territórios ao redor do mundo, desenvolvendo economias ali, atividades econômicas, e isso foi fundamental para o surgimento da Revolução Industrial praticamente 100 anos depois, ok? Então, eu ainda coloquei a oitava questão. Vamos lá, explique em que medida a Revolução Gloriosa transformou essa monarquia britânica, né? Gente, a partir da assinatura dessa Declaração dos Direitos aí, que a tradução é essa, a monarquia absolutista, ela perdia seu lugar no cenário político britânico, obviamente, porque já aprendemos que essa revolução, ela justamente luta para poder acabar com o absolutismo. Então, o rei ele não poderia anular as leis que fossem aprovadas pelo parlamento e diversas ações administrativas também deveriam passar, né, pelos critérios do próprio parlamento. Então, o monarca ele acabava assumindo uma função decorativa, porque ele estava subordinado às ações do parlamento. E é por isso que a gente também tem esse conflito aí. Ok? Então, agora sim, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido compreender. O nosso próximo conteúdo será a Revolução Francesa, que também é considerada uma revolução burguesa, ok? Então, uma ótima semana, beijos e até mais.